Boa noite a todos, nossos amigos, amigas, crianças, pessoal que já está em casa, entrou pontualmente aí no YouTube ou no Facebook. A gente está muito feliz de estar essa semana. Estou compartilhando um pouquinho das minhas histórias, do que Deus tem feito na minha vida. E eu queria fazer uma breve oração para a gente começar, então. Nosso maravilhoso e bom Pai, graças te damos por mais esse dia de vida, por tudo que o Senhor tenha nos abençoado, porque a gente pode ter certeza de que a gente pode confiar no Senhor. Então, que o Teu Santo Espírito esteja nos lares, nos escritórios, e também aqui conosco, nos iluminando e nos ungindo, Senhor, com a Tua luz e com o Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Então, segunda-feira, a gente falou um pouquinho sobre a cura, como Jesus veio para trazer a vida em abundância. Ontem nós falamos sobre as finanças, como a gente tem a providência divina, mesmo nesse meio da crise. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como ter felicidade no meio dessa solidão, desse isolamento social que nós temos vivenciado. O mundo inteiro tem vivenciado essa história. Alguns países mais, outros menos, mas a gente tem sentido bastante aqui no Brasil esse distanciamento social. Mas antes da pandemia, já tinha sido feita uma pesquisa, são pesquisadores lá da Universidade da Califórnia, que tem mostrado que 30% das pessoas adultas sentem de alguma forma solidão. E solidão não tem a ver com distanciamento social. Você pode se sentir solitário, mesmo com várias pessoas ao redor de você. Não sei se você já sentiu isso alguma vez na vida. Eu já senti algumas. De estar no meio de uma festa e estar se sentindo um pouquinho sozinho. Isso é solidão. O isolamento social é quando você realmente tem isolamento e distanciamento. Agora, você pode sentir solidão estando com várias pessoas e estando sozinho. 30% das pessoas. É muita gente, né? Então, a gente vai ver aqui no slide outras estatísticas que têm mostrado o que o isolamento tem causado aqui na nossa vida. Nos idosos, por exemplo, essa solidão aumenta em 50% a chance do idoso ter demência e outras doenças graves do coração, câncer e outras doenças aí degenerativas. A solidão também aumenta significativamente o risco de uma pessoa de ter uma morte prematura, por todas as causas. Aumenta também em 29% o risco de doenças cardíacas, do coração, e em 32% o risco de ter um derrame ou AVC. E a solidão também tem a ver com taxas mais altas de depressão, ansiedade e suicídio. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre saúde mental. E nos pacientes com insuficiência cardíaca, que é quando o coração está um pouquinho aumentado, esse risco aumenta em 4 vezes a morte. 4 vezes mais risco de morte. Essas pessoas também que já têm o coração aumentado, têm um risco aumentado em 68% de serem internadas, hospitalizadas, e um risco aumentado de 57% de visitas ao departamento de emergência de um hospital. E falando em pandemia, do Covid, pessoas que estão socialmente isoladas têm menor proteção para contrair e combater infecções. Quer dizer, a imunidade dessas pessoas que ficam socialmente isoladas e sentem solidão aumenta também, diminui a imunidade dessas pessoas. Então, olha que loucura, o distanciamento social aumentando o risco de ter todas essas doenças, afetando a nossa saúde mental e também dando problema aí na parte de imunidade. Então, a gente fica isolado para evitar de pegar o coronavírus e, ao mesmo tempo, abaixa a nossa imunidade, aumenta o nosso risco de ter doenças infecciosas. Mas o isolamento fez com que a gente ficasse também mais isolado da natureza, com menos contato. E, em 2005, esse jornalista e escritor, que chama Richard Louv, americano, ele acabou escrevendo esse livro, aí, A Última Criança na Natureza. Ele fala da síndrome da falta de contato com a natureza, a síndrome da abstinência da natureza. E essa falta de contato com a natureza tem trazido várias consequências, como um déficit de cognição, as crianças têm mais dificuldade de aprendizado, diminui a imunidade dessas crianças, diminui a capacidade de abstrair, de imaginar, de sonhar, então diminui a criatividade dessas crianças também, diminui a esperança. Olha que loucura!
ter menos contato com a natureza diminui a esperança, porque a pessoa não tem mais capacidade de abstrair, de sonhar. E ele fala que é a falta da vitamina N, que é a falta da vitamina natural, né, da natureza. Richard Louv, né, e já está traduzido no português, vocês podem ler. Teve um estudo feito agora pela Zap Imóveis, que no primeiro trimestre do começo da pandemia, aumentou em 340% a procura por imóveis até 100 quilômetros de distância de São Paulo. Pessoal indo para Atibaia, indo para Jundiaí, né, Vinhedo, aumentou muito a procura por essas cidades com uma distância de 100 quilômetros daqui, em 340% no primeiro trimestre da pandemia. Porque as pessoas estão tendo necessidade de ter mais contato com a natureza. Esse isolamento, ao mesmo tempo, fez com que as pessoas tivessem mais necessidade de estar próximos mais do campo, da praia. Muitos amigos meus já se mudaram para a praia ou para o campo, né? Tanto é que a gente vê aqui que São Paulo diminuiu bastante o número de pessoas que moram ao redor do meu bairro, por exemplo. Mas será que é só a falta de natureza que está fazendo com que as pessoas se sintam também isoladas? A gente vê um estudo feito, uma publicação, na verdade, chamada Blue Zones. Um jornalista, ele acabou saindo, aí viajando pelo mundo, querendo saber o que as pessoas mais longevas do mundo fazem. E ele saiu viajando, era um jornalista da National Geographic, e ele descobriu que as pessoas mais longevas ficam em Okinawa, no Japão, na ilha de Okinawa, na Icária, né, na Grécia, Sardenha, na Itália, Nicoya, Costa Rica, e Loma Linda, na Califórnia, onde ficam os adventistas. E ele viu que essas pessoas são centenárias e felizes. E ele falou, vamos ver o que eles têm, o que a gente extrai de lições dessas blue zones, que ele chama as zonas azuis das pessoas felizes e longevas. Essas comunidades ou tribos, eles têm em comum várias coisas, mas o principal que todas elas têm em comum. Essas pessoas se movem muito, usam muito mais os braços e as pernas para se movimentar, andam muito de bicicleta e menos de carro e automóveis. Eles geralmente comem muito mais frutas e vegetais, é isso que o Dr. Sela está mostrando aqui hoje. Eles comem sabiamente coisas menos processadas, né, mais derivados da natureza mesmo. Eles têm um senso de propósito e também têm uma comunidade que os sustenta. E eles viram, então, que essa perspectiva que eles têm de ter sempre um senso de comunidade e propósito faz com que essas pessoas sejam longevas e felizes. Outro estudo bem interessante que foi feito, começou lá na década de 1943, é um dos estudos mais interessantes que tem nessa área de estudos de coorte, que a gente fala, né? Se pega várias pessoas e vai acompanhando essas pessoas. E esse estudo acompanhou por 75 anos mais de 700 homens. Hoje, o diretor desse estudo é o Robert Waldinger, e esse estudo chama o estudo da Harvard, né? Do desenvolvimento do adulto. E eles foram analisar, pegaram metade desses homens que foram analisados, estudavam na faculdade da Harvard, né, na escola da Harvard, e metade dos homens estudados estudavam em escolas públicas mais baratas, escolas mais simples, era um pessoal mais da periferia de Boston. E eles foram acompanhando. Imagina que em 75 anos, alguns morreram, outros ficaram doentes, né, vários casaram, outros não casaram. E eles foram analisar o impacto na saúde, o que mais traz vários impactos na saúde e o que mais traz felicidade para essas pessoas. Um desses homens que participou do estudo virou, inclusive, presidente dos Estados Unidos. E eles perceberam nesse estudo que o que mais traz felicidade para o ser humano são os relacionamentos corretos. Um bom casamento, uma boa comunidade e a comunidade de amigos. Olha que interessante isso. Deus nos criou para a gente ter relacionamento. Ele fala lá em Gênesis, né? Não é bom que o homem esteja só. E já criou uma auxiliadora idônea para ele.
Ele já criou todo um espaço, um ecossistema para o ser humano interagir com aquela natureza. E ele mesmo falava face a face com o ser humano. Então já tinha comunhão com ele, o relacionamento com Deus já estava presente. E ela abençoa então aquele casamento, aquele casal, e fala para eles se multiplicarem e terem contato com os animais, dominar os animais. E estava tudo em harmonia. Se não fosse o pecado entrando, né, e toda a inimizade que a gente criou, então, inclusive com a natureza. Muito do que a gente sofre hoje, inclusive várias doenças, hoje a gente tem um estudo, uma especialização que se chama saúde planetária, que tem estudado o quanto esse impacto da industrialização, da gente destruir o planeta, tem prejudicado a nossa própria saúde. Esse mal que a gente está causando no planeta está voltando para a gente e causando doenças. Então, a pandemia tem mostrado cada vez mais esse isolamento social, tem dado aquele senso de, ai, que vontade de encontrar com a minha família, que vontade de encontrar com os meus amigos, não vejo a hora. Os meus irmãos moram fora do país, né? E parece que a gente, nesse isolamento, fica com mais saudade daquelas pessoas que a gente ama. Minha irmã está em Portugal, meu irmão está nos Estados Unidos, e a gente se fala aí quase todos os dias, toda semana. Eu falo, ai, não vejo a hora de ver vocês, daquele senso. Mas para algumas pessoas, esse isolamento não está fazendo muito bem. As pessoas estão se sentindo muito sozinhas. Outro dia eu fui fazer uma live com adolescentes, e vários adolescentes com pensamentos ruins na cabeça, muito tristes, jovens. E eu já passei por isso também. Eu tenho contado um pouquinho da minha história aí, não é? Quando eu fui me converter, perdi vários amigos, porque aí não bebia mais, não queria ir tanto para as festas. Se eu ia, eu não me sentia muito bem, que todo mundo bebendo e comendo, né, e fazendo aquelas... E beija um, beija outro. Eu não estava me sentindo bem nessas festas mais. Então, você perde os amigos, você vai perdendo... A família já estava longe, eu estava em Florianópolis. Mas eu falei assim, não, mas eu preciso ficar feliz. Não é possível que eu vou me tornar cristã e vou ser uma pessoa triste. E quando a gente lê na Bíblia, existem várias histórias de pessoas que foram muito sozinhas. A gente vê Elias, não é, por exemplo, que se sentiu muito solitário quando ele foi foi lá se esconder na caverna. E os anjos sustentaram, né, o pessoal, os animais traziam, as aves traziam comida para ele. Mas ele se sentiu muito solitário. Quando a gente vê a história de Paulo também viajando para lá e para cá, fundando igrejas, né, e tentando exortar aquele pessoal todo, segundo maior evangelista depois de Jesus Cristo, sempre muito sozinho. Inclusive, ele mesmo em 1 Coríntios fala, 1 Coríntios 7, 8 e 9, eu sugiro que vocês estejam sozinhos, se vocês puderem ficar igual a mim. Agora, se vocês não conseguirem, então que casem. Jesus mesmo também foi muito sozinho. Ele tinha amigos, os discípulos, Lázaro e a família do Lázaro. Mas no momento que ele mais precisou, ele também sentiu solidão. Ele também ficou muito sozinho. Foi orar sozinho, no momento que ele mais precisava, o pessoal estava dormindo. Imagina a solidão que ele estava sentindo. O pessoal não estava entendendo o que estava acontecendo, a grandiosidade do que ia acontecer, né, da decepção que eles iam ter. Mas Jesus nunca perdeu a comunhão com o Pai. Aquela solidão era preenchida pelo amor de Deus, o Pai com ele. E quando a gente vê João, por exemplo, na ilha de Patmos, né? Imagina o discípulo amado de Jesus Cristo. A igreja primitiva sendo perseguida, Jesus já tinha morrido. E aquela perseguição toda, matando Pedro, matando vários amigos dele. E João, lá na ilha de Patmos. Tentaram matar ele também, mas não conseguiram, né, no óleo quente. Aí falaram, vamos deixar ele lá naquela ilha. Imagina ele no meio daquele deserto.
Mas foi naquele meio daquele deserto que ele teve a revelação de Jesus Cristo. Ele estar no meio daquele deserto tinha um propósito. E quando eu vi que Paulo fazia tanta coisa sozinho, com a ajuda de Deus, com o Espírito Santo, e ele falava, aprendi a viver feliz em toda e qualquer situação, ele não está mentindo. A palavra de Deus não mente. Eu acredito nisso. E aí eu falei, não, eu acho que tem algum propósito nessa minha solidão também. Eu estava muito sozinha. Mas eu falei, eu vou estar sozinha, mas não estou sozinha, na verdade. Jesus está comigo. Na Bíblia diz que Ele me conhece desde o ventre da minha mãe. Ele sabe o que eu estou passando. No Salmo 139 fala que antes de eu falar, Ele já sabe o que eu estou pensando. Então eu pensei, não, eu acho que tem um propósito nessa minha solidão, e eu vou ficar mais quietinha, tendo comunhão com Deus, porque eu preciso conhecer Ele de verdade. Se eu estou nesse processo de conversão, eu preciso ficar mais sozinha. E aí, então, eu falei para vocês que eu fechei o restaurante no sábado, que começa no pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. Eu falei, eu acho que eu quero dividir com os meus amigos e com as pessoas que eu conheço aquilo que eu tenho aprendido. E comecei a montar um grupo de estudos bíblicos dentro do restaurante. Então, eu falei para vocês que o restaurante era meio de vidro, assim, e as pessoas passavam numa avenida lá, principal da Lagoa da Conceição. E aí eu falei, eu não vou deixar escuro, porque as pessoas vão saber que está escuro e vai achar que está fechado. Então, eu deixava com meia luz, as pessoas entravam, falavam assim, está fechado? Eu, não está fechado. Está aberto para estudar a Bíblia. Você quer estudar a Bíblia? As pessoas olharam para mim, que louca. Como assim? Algumas falavam assim, outras falavam, eu quero. E assim comecei uma pequena comunidade lá para compartilhar aquilo que eu estava sentindo, para compartilhar aquela verdade que eu tinha aprendido. E esse grupo de estudo foi crescendo, foi crescendo. Enquanto tinham várias me chamando de louca, falando que tinham feito lavagem cerebral na minha cabeça, eu falei, não, eu preciso dividir aquilo que Jesus falou que eu tinha que dividir. Quando a gente vê aqui na palavra de Deus, em João 15, ele fala assim, João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Falei, nossa, ninguém tem maior amor do que esse, de dar sua própria vida para os amigos, e vocês são meus amigos, se vocês fizerem o que eu mando. Eu falei, Senhor, então eu vou fazer o que você manda, então fala comigo. E ele fala, continua aqui no versículo 15, e eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. E não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi vocês, e os designei para que vocês vão e deem frutos, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele conceda para você. E aí, eu falei para vocês que eu estava falindo, contei um pouquinho da minha história ontem, como que foi essa história da dívida, tudo. Eu falei, nossa, ele me chama amigo, eu não sou mais serva. Eu estava serva do pecado. Ele me libertou. E Ele está me chamando de amigo. Se eu fizer o que Ele vai mandar. Eu falei, Senhor, então eu vou ficar assim, eu quero estar plena do Senhor. E aí vinham os amigos apresentando, ai Dani, vamos namorar com esse daqui, olha que gatão. Minha mãe ligava, Dani, como é que você está? Você era tão da balada, tal, não está saindo mais, só trabalha. Eu estava muito sozinha, mas eu estava plena em Jesus Cristo. Eu falei, eu vou aprender a viver contente em toda e qualquer situação, falida e sozinha. Para o mundo, é uma desgraça total. Mas eu estava em paz. É muito estranho falar isso. Tinha uma angústia, mas eu estava em paz.
porque eu sabia que Deus estava fazendo alguma coisa, que eu não entendia na época o que era. Mas Ele estava atuando de alguma maneira. Então, eu estava um dia orando, falei para vocês, falindo, todo mundo perdendo os amigos. Deus foi mandando alguns amigos. Eu tinha muitos amigos no Bola de Neve, alguns amigos da Renascer. Falei para vocês da granola, que Deus falou comigo através de uma granola. Fui conhecer o Celso, a família dele. Mas esse processo de tudo que eu estava passando, eu precisava passar sozinha com Deus. Minha família estava longe. Meus amigos, que eu achava que eram amigos, não queriam mais estar perto de mim, porque eu não fazia mais festa, não dava mais convite VIP. E um dia eu estava no auge da minha solidão. E eu comecei a orar para Deus. Senhor, se o Senhor quiser que eu seja que nem Paulo, eu vou ser missionária, eu sou aventureira. Meu irmão mesmo falava, Dani, ninguém vai querer casar com você. Você é muito independente. Homem não gosta de mulher assim que fica viajando para lá e para cá, aventureira, meio doida. Eu falei, então se o Senhor me fez assim, é porque eu vou ser igual a Paulo. Então eu vou estar viajando para lá e para cá. Agora, se o Senhor quiser que eu tenha alguma pessoa, eu não quero que ninguém me traga essa pessoa. Eu quero que o Senhor me traga essa pessoa. Eu fiz uma oração e fui dormir. No meio da madrugada, não foi uma voz, foi um pensamento, assim, acordei mesmo, era umas 2 da manhã, escutando uma voz assim, Dani. Aí eu levantei, eu falei, gente, não tem ninguém aqui. Eu morava com uma amiga minha, que ela tinha acabado de casar, quase que ela me leva junto, ela falou, ai Dani, acho que eu falei, não, eu vou ficar sozinha. O pessoal tinha dó de mim, ai, você vai ficar sozinha? Eu falei, eu vou ficar sozinha. Eu nunca tinha ficado sozinha na minha vida. Falei para vocês que meu pai é médico pediatra e minha mãe é caçula de 8 irmãos. Então minha casa sempre foi cheia de gente. Criança, sobrinhos, primos, minha família é gigante, cheio de primos, todo final de semana, viajando, com a família inteira. Quando a gente viajava, ia lá para o sul, eram 10 carros, aquela caravana, um monte de japonês viajando. Aquela confusão de crianças andando para lá e para cá. Os meus tios até me confundiam, porque japonês é tudo meio parecido. Eu tinha um primo meu que pegava, oh, não é a minha filha, é a Dani. Aí trocava os filhos. Cheio de criança. E aí fui para a faculdade, falei para vocês, minha casa era cheia de gente. Eu morava com uma menina que fazia veterinária. E aí os veterinários passavam lá em casa. Meu pai me deixou no alojamento lá que eu morei 2 anos. Tinha 50 estudantes lá no alojamento. Chamava Arca. Os bichos, né, os calouros, os bichos estavam lá. O pessoal chamava de Arca, esse lugar. E aí depois mudei para outra casa, cheio de gente também. Aquela casa que eu falei para vocês que eu estava no 5º ano, cheio de gente. Morava com uma menina da zootecnia, engenharia florestal, várias médicas. E fazendo festa. Fui para Floripa, estava fazendo festa. E pela primeira vez na minha vida, eu estava sozinha. Falei, que esquisito, eu não sabia nem comer sozinha. Eu ia no restaurante, eu ficava olhando, falei, gente, como que come sozinha? Eu não sei comer sozinha. Muito estranho. Mas eu fazia uma oração, falei, não, mas Jesus está comigo. E quando eu acordei de madrugada, sozinha, escutando essa voz, eu falei, ai, estou ficando louca. E eu veio um pensamento assim, pega um papel e uma caneta. Falei, pega um papel e uma caneta? Como assim? Falei, ai, que medo. Eu assisti muito filme de terror quando era criança com os meus primos mais velhos, eu morro de medo de escuro. Falei, ai, que medo, não vou, o que é isso, o que está acontecendo? Aí eu fui dormir, coloquei o travesseiro assim e falei, vou dormir, estou ficando louca, acho que é um sonho. Aí fui dormir de novo. Dani, pega um papel e uma caneta. Eu falei, ai, gente, o que é isso? Eu acho que eu estou escutando uma voz. Aí eu falei, não, vou dormir, acho que eu estou ficando louca, estou muito sozinha e estou escutando vozes. Aí pela 3ª vez, Dani, pega um papel e uma caneta. E eu falei, gente, será que é Deus falando comigo? Quem que está falando comigo? Era um pensamento muito forte, não era uma voz. Eu falei, eu levantei, peguei um papel, arranquei de uma agenda grande que eu tinha, e aí eu sentei na cozinha, acendi todas as luzes do apartamento, falei, ai, que medo, o que é isso?
E aí veio uma voz muito forte. Fique em paz. E eu comecei a fazer uma oração. Falei, ai, Senhor, eu estou com medo. O que é isso? O que é isso? Será que eu vou ter uma revelação igual o João no Apocalipse? Sei lá. O que é isso? Eu estou com medo. Aí eu falei, gente, eu estou ficando louca. Aí comecei a fazer uma oração. E aí me veio na cabeça a oração que eu tinha feito na noite, antes de dormir. Que se Ele quisesse que eu tivesse uma pessoa, que Ele me encaminhasse para essa pessoa. E aí eu acordei e eu falei, é verdade, eu estava orando. Falei, então eu vou escrever aqui, talvez, todos os meus relacionamentos dão errado. Eu não quero procurar ninguém, então eu vou colocar lá. E comecei a escrever uma carta. Aí era o homem da minha vida. E começou a descrição, comecei a colocar todas as características, deu a página inteira. E no final coloquei lá, Florianópolis, 5 de janeiro de 2005. Aí eu li aquela carta, eu olhei e falei, será que Deus quer que eu escreva essas características para eu enxergar, de repente, alguém que eu já conheço e eu estou querendo fechar as portas? Porque meu pai falava, Dani, eu acho que você está com trauma, você tem que ir no psicólogo. Você está assim, sozinha, não quer namorar com ninguém. E teve um momento que eu comecei a achar mesmo, eu falei, será que eu estou com trauma? Não, mas eu não estou. Mas eu falei para minha mãe, estou me sentindo como se fosse uma minhoca, assexuada. Não estou com vontade de procurar ninguém, assim, esquisito. Aí eu falei assim, não. Aí eu fiquei vendo as características, falei, não, deixa eu olhar. Será que é aquele amigo? Não, não é, não tem essas características. Não, será que é aquela pessoa que eu conheço que está dando em cima de mim? Não, não é. Eu falei, mas o que é isso? Eu estou ficando louca. Dobrei o papel e fui dormir. Deixei aquele papel, nunca mais eu vi. Daí eu falei para vocês que aí eu acabei tendo uma lanchonete na Universidade Federal de Santa Catarina depois, que eu acabei ganhando uma licitação quando eu fechei o restaurante, voltei a trabalhar como médica, e falei para vocês também que quando eu fui conhecer o Dr. Sela lá na Embiguaçu, ele estava vindo, estava obeso, hipertenso, eu querendo que eu fosse lá para o universo paralelo, e ele acabou estudando a Bíblia. Ele estava estudando a Bíblia, e em 2 meses ele falou, Dani, eu quero me batizar. Falei, como assim? Acho que esse menino é meio bipolar. Falei, nem está estudando direito, estava indo para o universo paralelo, agora já quer se batizar. Falei, que menino doido. Daí eu comecei a orar por ele. Eu falei, Senhor, essa pessoa parece que é sincera, né? Estamos estudando a Bíblia, já tinha levado ele para alguns amigos para estudar Daniel, Apocalipse. Falei, mas muito rápido, né? E eu orando por ele todas as noites. E numa noite veio um pensamento. Você vai casar com ele. Eu falei, hã? Mas ele não é japonês? Eu fui educada para casar com japonês. Ele é mais novo do que eu sempre namorava homens mais velhos. Eu falei, nem conheço ele direito. E comecei a ficar com aquele negócio do coração. Eu falei, mas ele nem dá em cima de mim, eu não dou em cima dele, não tem nada a ver. Esquisito isso daí. Eu achei que era uma coisa da minha cabeça. Eu falei, acho que eu estou tão sozinha que está me vindo esse negócio na cabeça. Até que aconteceu que o Luiz realmente se entregou. Né? Ficou muito claro a maneira que eu fui falar com ele, porque parece que o Espírito Santo estava me empurrando para falar com ele. Nunca dei em cima de homem. Eu falei, que esquisito, o que eu vou falar para ele? Aí a gente foi numa festa, chamei ele para ir numa festa, a gente estava numa praia, e ele falava. Eu falei assim, ai meu Deus, e uma amiga minha falou assim, Dani, você não está vendo que Deus te mandou essa pessoa? Esse é o homem da tua vida. Eu falei, nada a ver, nem conheço ele direito. Antes de entrar na festa, veio uma outra amiga. Ela morava na frente dessa casa que eu estava na festa. Ela falou, Dani, eu só vim aqui para te dar um recado. Deus me falou que você vai namorar e vai casar com esse moço, com o Luiz. E foi embora da festa. Eu falei, que isso, gente? Eu falei, acho que é o Espírito Santo falando mesmo. Então não foi coisa da minha cabeça, porque essa minha amiga nem era tão íntima minha, era uma conhecida minha. Aí eu falei, tá bom. Então, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei o que eu vou falar, porque que eu feio, né? Eu estou dando estudo bíblico, eu vou falar. Como que eu vou fazer isso? Sei lá, não sei. Mas no Salmo 139 fala,
Você sabe o que eu vou falar antes do que eu vou falar, então você que coloca na minha língua o que eu vou falar, porque eu não sei o que eu vou falar. E a gente foi, então, para a praia, e ele falava. E aí eu olhei para ele, eu estava passando mal, assim, falei, meu Deus, o que ele vai achar de mim? O que eu vou falar? Falei, Luiz, você está preparado? Ele, estou preparado, né? Vou me batizar, vou entregar minha vida para Deus, tal. Aí eu assim, ai, meu Deus, não era isso que eu tinha que falar, o que eu vou falar? Falei, Luiz, você está preparado? Ele, estou preparado, vou me batizar, né? Estou deixando de ir para Miami e tal, coisa difícil, decisão difícil essa, né? Imagina a pressão que ele estava sofrendo interna. Ficou 4 anos se preparando para ir para Miami, passou, foi o primeiro candidato de 12, em 400 candidatos, e falar que não ia mais. Eu falei, ai, meu Deus, não era isso. Eu falei, Luiz, você está preparado? Ele, preparado para o quê, Dani? Eu falei, você está vendo que a gente vai ser missionário, que a gente vai casar, que você vai se batizar, que não... E fiquei falando lá 5 minutos, nem sei o que eu falei direito. Aí ele olhou para mim com essa cara calma dele e falou, eu também estou vendo a mesma coisa que você. Eu falei, ai, meu Deus, e agora? Porque eu não sou nada romântica. Eu falei, e agora? Como que namora cristão? E eu falei, então tá bom, então a gente vai namorar e vai casar. Eu nem te conheço direito. Mas foi assim. Mas eu falei, eu sou tão louca, né? Igual meu irmão sempre falava. Eu falei, gente, eu vou casar com bipolar. Que esquisito. Isso não é Deus que está falando comigo. Isso é uma coisa da minha cabeça. E aí eu comecei a orar. Falei, Senhor, isso é coisa da minha cabeça ou não? O que eu estou fazendo? O que é esse pensamento? Será que essa é a minha missão? Será que é essa a dupla que o Senhor me mandou? O Luiz se batizou, a gente começou a namorar. E aí um dia, eu fiz várias mudanças depois que eu tinha conhecido ele, porque com esse negócio de falir, né? Você tem que ir para onde gasta menos. Aí fiz uma mudança, fiz outra. Tinha feito umas 2 mudanças já. E a gente tinha combinado que ia ficar em janeiro de 2008, viajando para se preparar para ser um missionário. A gente ia ficar lá no Paraná, no interior do Paraná, estudando sobre saúde e evangelismo. Eu tirei minhas férias do posto que eu trabalhava. Ele tinha acabado tinha acabado de entrar. Eu falei, o que você vai falar para a secretária de saúde? Você não vai, não, eu vou. Ele falou, não, eu vou falar com ela. E a secretária de saúde, acho que estava uns 4 meses contratado, falou, vai lá, vai e volta. Depois você é recontratado, eu vou te demitir, depois você é recontratado. Eu falei, gente, que menino doido. Pediu demissão para ser recontratado daqui a 1 mês e vai fazer o curso de saúde e evangelismo. E ele foi comigo. E eu estava preparando minhas coisas para ir nessa viagem. A gente ia ficar 1 mês fora. E quando eu estava mexendo nas minhas coisas, eu achei um papel. Eu falei, mas o que esse papel está fazendo aqui, no meio das minhas roupas? Quando eu fui ver o papel, era esse papel aqui, ó. Senhor, gostaria de expor ao Senhor, o homem da minha vida. Olha aqui, ó. A carta que eu tinha feito para Deus. Isso daqui eu assinei 5 de janeiro de 2006. Eu conheci o Luiz em agosto de 2007. A gente começou a namorar em janeiro de 2008. Olha, a primeira coisa, alto. Aí coloca aqui, atencioso, bonito. Amigo. Aventureiro. Carinhoso, não exagerado, porque eu não gosto de homem melado. Eu não sou nada romântica. E o Luiz, o primeiro presente que ele me deu foi um livro de fisiologia, o Guyton. Olha que romântico ganhar um livro de fisiologia. Eu tinha uns namorados que me davam flor, eu saía correndo, não sei porquê, eu não sou romântica. E aí coloca aqui, sabe conversar, respeitador, temente a Deus, que coloque Deus em primeiro lugar, aventureiro, que tem iniciativa, apresenta uma solução e resolve os problemas. Mas quando eu vi aqui alto,
Todo mundo vê o Luiz e fala que cara alto, a primeira coisa. Ele é inteligente, ele é bonito. Mas a primeira coisa que as pessoas olham para ele ó, que homem alto. Quando eu li isso daqui, que eu estava me preparando para ir para a viagem, que eu estava em dúvida, eu falei, será que eu estou com a pessoa certa? Será que é ele que o Senhor me encaminhou? Mas quando eu vi esse papel, que eu nem sabia que existia mais, depois de 2 anos, exatamente 2 anos depois, eu me ajoelhei, falei, Senhor, era o Senhor que estava falando comigo. Que coisa maluca. Eu aprendi, no meio dessa solidão, que eu precisava colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aquele pequeno grupo lá do restaurante acabou virando uma igreja adventista. Não fui eu nem que dei continuidade, foram funcionários meus que fizeram amizade com outras mulheres de outro restaurante que era meu concorrente, funcionários do restaurante que era meu concorrente, começaram a convidar as pessoas. E não foi logo depois que eu montei esse pequeno grupo que aquilo virou igreja. Eu voltei lá depois de 5, 6 anos. E as pessoas falaram, Dani, sabe o que aconteceu com aquele pequeno grupo? Que o pessoal te chamava de maluca? Virou uma igreja. Com pessoas que foram muito consagradas. Um amigo chamando outro amigo, que chamou outro amigo. E eu via que Jesus falava, porque quando eu me converti, eu falei, Senhor, eu vou perder os meus amigos. E quando eu li o João 15, 13, ninguém tem maior amor do que esse, de dar sua própria vida em favor de seus amigos. E eu entendi que eu tinha que largar o meu próprio eu, inclusive os meus amigos, largar o que eu queria fazer, para que eu pudesse testemunhar do amor de Jesus, que seria meu verdadeiro amigo. Ele é meu melhor amigo. Ele me conhece desde o ventre da minha mãe. Ele que sabe todas as coisas. Sabe o que eu vou dizer? Lê os meus pensamentos. Ele fala aqui em João 15, 16. Eu escolhi vocês e vos designei para que vocês vão e dão frutos. Não importa se você está sozinho. Martinho Lutero, quando foi perseguido pela dieta, levaram ele para um castelo que ninguém nem sabia onde ele estava, sozinho. Imagina a angústia. Mas ele pediu para Deus, o que eu vou fazer aqui sozinho? E ele traduziu a Bíblia para o alemão. Aquela Bíblia foi sendo traduzida depois, né, para o inglês, e foi se espalhando a palavra de Deus. Tinha um propósito. Aquela solidão tinha um propósito, aquele isolamento social tinha um propósito. O que você tem feito nesse momento de isolamento social? Você está dedicando o tempo que Deus está te dando para ter comunhão com Ele, para entender o que Ele quer de você? O que você pode fazer na sua casa para ter mais alcance? Ou você está gastando seu tempo vendo Netflix, ficar vendo TikTok, fazendo dancinha do TikTok? O que você tem feito com o seu tempo? E os seus relacionamentos? O que você tem feito com a sua família? Com a sua esposa, que vocês estão passando mais tempo? Com seu esposo? Com as suas crianças? Tem gente que não sabe o que fazer com as crianças, porque não tem relacionamento com a família. E porque não tem relacionamento com a fonte de amor, que é Deus. Então, se você quer entregar a sua vida e ter Jesus como seu melhor amigo, e entender que só Ele vai preencher
a sua solidão. E que mesmo na solidão existe um propósito. Nas desavenças, se Jesus não estiver com a sua família, vai ter briga, porque cada um acha uma coisa. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. O filho age de um jeito, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Se vocês não convidarem Jesus para estar no centro da tua família, e o Espírito Santo para habitar, o príncipe da paz é que vai trazer paz para esse lar. É Ele que vai trazer paz para o seu coração. É para Ele que você tem que olhar. Não olhe só para você. Olhe para o tempo que nós estamos vivendo. E Ele prometeu para a gente que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, se você está disposto a realmente confiar que Ele está contigo, feche seus olhos que a gente vai escutar essa linda canção. Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei. Senhor, me abençoe, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser
comigo tu ficares, meu Deus. Não contente com a carta que eu tinha lido, eu ainda estava em dúvida. Olha a descrença. E aí o Luiz um dia me manda um WhatsApp, a gente estava indo lá para essa escola. E ele falou: Dani, te amo muito, muito, muito. E na última linha da carta foi assim que eu escrevi. Que eu coloquei alto, bonito, inteligente, que gosta de cozinhar e saiba cozinhar. Olha onde está aqui a pessoa. Vestido de chefe. A última frase era: e que me ame muito, muito, muito. Deus falou: o que está te faltando para entender? E eu finalizei a carta assim: e que o Espírito de Deus nos encaminhe ao encontro. Amém. Florianópolis, 5 de janeiro de 2006. Eu tinha pedido para Deus que eu não queria que ninguém trouxesse essa pessoa. Que se Ele quisesse, que Ele me traria. Porque eu não ia escolher e não queria que ninguém colocasse o dedo. Eu queria que o Espírito Santo nos encaminhasse ao encontro. Então, se você quer ter um encontro com o Espírito, poder escutar a voz dele, limpando o templo do Espírito Santo, para escutar a voz, precisa liberar o templo, o corpo que é o templo do Santo Espírito. Jesus fala em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou cear com você e você comigo. Você quer, não quer? Eu quero. Então vamos ajoelhar, se você puder, onde você estiver, no sofá de casa, sai do sofá, ajoelha, atitude de reverência. Ou se você não pode, então só vai fechar os olhos e inclinar a fronte. Nosso maravilhoso bom Pai, nós não temos palavras para agradecer, porque o Senhor não nos deixou sozinhos aqui nesse mundo. Jesus prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos e que Ele deixaria o Consolador, o Espírito Santo, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E que coisas maiores nós faríamos nessa terra, Senhor. Então que o Senhor venha nos ungir com o Teu Santo Espírito, com as Tuas promessas, para que a nossa fé esteja firme e forte até a Sua volta. Prepara-nos, Senhor, a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.